Resolução da prática de competência 12, na qual é tratado o assunto de convecção e radiação, os dois mecanismos de transferência de calor. Então vamos lá. A primeira questão que me aparece, no caso no sistema, nós temos ali um corpo negro com área de superfície de 0,5 ou meio metro quadrado e temperatura de 1500 Kelvin irradia calor para seus arredores, cuja temperatura é de 300 Kelvin. É correto afirmar que o fluxo global de calor radiante pelo corpo negro é igual a... Bom, pessoal, primeira coisa, falou-se corpo negro. O corpo negro é o corpo que apresenta emissividade igual a 1. Então ele é o maior absorvedor, tem a maior quantidade. Ele absorve toda a energia incidente sobre ele e também é o melhor emissor de calor. Perfeito? E ele quer o fluxo global. Então o fluxo global de radiação, ou fluxo de radiação global, vai ser dado por a constante de Stefan Boltzmann vezes a emissividade do corpo, vezes a área de superfície, vezes a temperatura da superfície elevado à quarta, menos a temperatura da vizinhança, ou arredores, elevado à quarta. Certo? Então nós teremos aqui que o nosso fluxo de radiação global, lembrando que a constante de Stefan Boltzmann, ela vale 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes, então, a emissividade 1 do corpo negro, vezes a área, que é de 0,5, vezes a temperatura da superfície, que é 1500 Kelvin elevado à quarta, menos a temperatura do meio, que é de 300 Kelvin, também no caso elevado à quarta. Nós teremos dessa forma que o nosso fluxo radiante global vai ser dado por, vamos pegar aqui a nossa calculadora, nós teremos aqui 5,67 elevado a menos 8, vezes 1, multiplicar por 1 não é necessário, ele não altera a conta, 0,5, então, vezes, abre parênteses, 1500 elevado à quarta, menos os 300 elevado também à quarta, teremos como resposta 143.292,24 watts, ou joules por segundo, sendo transferido, então, desse corpo negro, ou sendo emitido e irradiado por esse corpo negro. Então, dentre as alternativas, no meu caso, é a segunda alternativa. Perfeito? Vamos para a segunda questão. A superfície do Sol tem uma temperatura de 5.800 Kelvin. E o raio do Sol é cerca de 7 vezes 10 a oitava metro quadrado. Supondo a emissividade 1 e o Sol como uma esfera perfeita, é correto afirmar que o fluxo de calor irradiado pelo Sol é igual a... Muito bem, dado a área de superfície da esfera é dada por 4π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá? Então a gente vai usar aqui o fluxo de calor por radiação, que é dado pela constante de Stefan Boltzmann, vezes a emissividade, vezes a área, vezes a temperatura da superfície elevada à quarta. Porém, a gente precisa calcular o valor da área. É a área de uma circunferência, ou melhor, uma área de uma esfera. É a área de uma esfera. Então a gente precisa dessa área de superfície. O enunciado traz como calcular. Então é 4π
vezes o raio ao quadrado. Então, nós teremos que a nossa área ela será de 4 vezes π vezes 7 vezes 10 elevado à oitava elevado ao quadrado. Fazendo essa continha, nós teremos aqui que a área vai ser 4 vezes π vezes 7 ao quadrado, 49, vezes 10 à oitava elevado ao quadrado é 10 elevado a 16. 49 vezes 4 vão ser 196 π vezes 10 a 16. Poderia ter jogado tudo isso na calculadora também sem problema algum. Então vamos determinar aqui o nosso fluxo. Vai ser um fluxo alto. Então nós teremos que o fluxo de calor irradiado vai ser dado por 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes a emissividade 1, vezes a área de 196 vezes π vezes 10 elevado a 16, vezes a temperatura da superfície, que é 5.800 elevado à quarta. Então, note que nós teremos um valor bem alto aqui para o valor desse fluxo de calor por radiação. Poderia fazer algumas simplificações aqui, mas vamos utilizar a calculadora. Então, teremos aqui 5,67 e, no caso, vezes 10 elevado a menos 8, 8 vezes 1, que não precisaríamos colocar, vezes 196 vezes o valor de π, vezes e elevado a 16, vezes 5.800 elevado à quarta. Então, toda essa expressão, vamos dar igual, opa, digitei alguma coisa errada, vamos fazer em partes, 1,67 e elevado a menos 8 vezes 196 vezes π, vezes 10 elevado a 16 vezes 5.800 elevado à quarta. E nós teremos então um valor de 3,95 vezes 10 elevado a 26 watt. Isso, claro, que aproximadamente. Nós temos algumas outras casas, arredondei para 2 casas decimais, na casa centesimal. Então, dentre as alternativas, a minha é a quarta alternativa, 3,95 vezes 10 a 26. Então, note a grandeza dessa quantidade de calor irradiado, assumindo emissividade 1 para o Sol. Perfeito? Vamos para a terceira e última. Em uma instalação predial, uma placa metálica de superfície retangular de dimensões 3 metros por 2 encontra-se a temperatura de 100 graus Celsius e em contato com ar a 35 graus Celsius. Considerando que o coeficiente de transferência de calor convectivo do ar é igual a 6 watt metro quadrado grau Celsius, é correto afirmar que o fluxo de calor por convecção entre a placa metálica e o meio composto por ar é igual a... Tudo bem, pessoal, como que a gente vai fazer? A gente vai usar o fluxo por convecção. O fluxo de convecção, ou convectivo, é dado pelo coeficiente de transferência de calor convectivo, vezes a área, vezes a diferença de temperatura da superfície e a temperatura do meio. Certo? Então, nós teremos aqui que o nosso fluxo de calor por convecção ele vai ser dado por 6 vezes a área. Note que nós temos 3 metros por 2. Então, nós temos uma área de 6 metros quadrados vezes a temperatura da superfície é de 100 menos a temperatura do meio, que é 35, o que nos leva a um gradiente de temperatura de 65 graus Celsius. Então, nós teremos aqui nosso fluxo de calor por convecção, vai ser 6 vezes 6, 36, vezes 65.
Então teremos o fluxo de calor por convecção de 36 vezes 65, 2.340 watts. 2.340 watts, que é o mesmo que 2,34 kW. Então, dentre as alternativas, no caso, a minha é a primeira, 2,34 kW. Lembrando, a cada 1.000 é quilo, então 2.000, 2 alguma coisa kilowatt. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha ajudado a compreensão dessa prática. Espero que vocês estejam acompanhando as demais. Grande abraço, fui!